Olá, nessa aula vamos falar sobre a diversidade reprodutiva das briófitas e pteridófitas. Os objetivos é caracterizar as briófitas observando suas distinções e também sua semelhança com as algas verdes, as clorófitas. Reconhecer seus diferentes tipos de reprodução assexuada e sexuada. Descrever o ciclo de vida das briófitas. Caracterizar as pteridófitas, estabelecendo suas diferenças e semelhanças com as briófitas. Listar os tipos de reprodução da pteridófitas assexuada e sexuada. E demonstrar o ciclo de vida das pteridófitas. Introdução. Você já mergulhou? Não? Então vamos aproveitar essa oportunidade. Basta um mergulho para observarmos como as algas estão adaptadas à vida aquática, não é mesmo? Mas será que a vida se restringiu aos ambientes aquáticos? Claro que não. Olha à sua volta. Veja como as plantas se diversificam no ambiente terrestre. Mas como as plantas alcançaram o ambiente terrestre? Você tem alguma ideia? Reflita. Que adaptações morfológicas ocorreram para que as plantas conquistassem o ambiente terrestre? As primeiras plantas, ao conquistarem o inóspito ambiente terrestre, adquiriram proteções para se defenderem. Você concorda que, apesar das briófitas viverem em terra firme, apresentam um parentesco muito próximo com as algas verdes? Você concorda que as algas verdes são ancestrais das plantas terrestres? Então, ajude a desvendar esse mistério. As algas possuem gametas feminino e masculino? Possuem gametas protegidos em anterígios e arquegônios? Tecidos revestidos cobertos de cutículas para evitar dissecação? Poros que facilitam as trocas gasosas? Diferenciação em raiz caulifolha? Eles possuem gametas protegidos anterígio e arquegônio. Tecido de revestimento coberto de cutículas para evitar dissecamento. E poros que facilitam as trocas gasosas. Com evolução, as briófitas, elas possuem diferenciação de raiz caulifolha, presença de estômatos e xilema e floema, e ocorrendo evolução. Ciclo reprodutivo das briófitas. Você já observou pequenas plantas crescendo em locais úmidos e sombreados, formando tapete verdes? Você sabe que plantas são essas? Vamos ver. São as briófitas. São organismos multicelulares autotróficos de pequeno porte. A grande maioria não ultrapassa 3 centímetros. Vive em ambientes úmidos e sombreados. Não possui sistema de vasos condutores, também chamadas de musgos. Você se lembra delas? Observe como as briófitas apresentam formas variadas. Você ainda lembra como podemos separá-las em diferentes grupos? As briófitas estão representadas em 3 divisões de filos: a Anthocerotófita, os antóceros, as briófitas, os musgos, e Epacerotófita, as hepáticas. Vamos relembrar como são essas plantas. Anthocerotófita. O nome do filo Anthocerotófita tem origem grega e quer dizer flor. Observe nas imagens como as plantas têm aparência de várias flores juntas. Briófita. Briófita, do latim, significa musgo. Esse filo é constituído por cerca de 14.000 espécies. É um grupo mais evoluído e mais diversificado das briófitas. E as hepatófita. O nome hepatófita tem origem grega e significa fígado. Você sabe por quê? Observe a planta acima e tente responder. Conseguiu responder? Essas plantas têm semelhança com o fígado. Na antiguidade, era muito comum dar nomes às plantas pela semelhança com órgãos ou parte do corpo humano. Olha só, aí está a nossa primeira planta terrestre. Ela está bem adaptada ao ambiente terrestre, não é mesmo? Pense, que adaptações morfológicas foram necessárias para que a conquista do ambiente terrestre fosse bem sucedida? Está curioso? Vamos descobrir. Muitos botânicos acreditam que as briófitas evoluíram das algas. Mas o que as briófitas teriam a mais que as algas? Vamos descobrir. Agora vamos discutir algumas semelhanças e diferenças entre as briófitas e as algas. Nas briófitas, característica das briófitas é terem células especializadas em conduzir água e nutrientes.
ter poros que permitem as trocas gasosas, órgãos especializados na fotossíntese e cutícula que impede a perda de água. Enquanto as semelhanças entre as briófitas e as algas é possuir clorofila A e B como principal pigmentos, cloroplastos como grana bem desenvolvida, amido com substância de reserva e parede celular composta de celulose, e gametas com 2 flagelos. Essas são as semelhanças das briófitas e algas. E na reprodução, será que as briófitas são diferentes? Vamos ver. Você já ouviu falar em alternância de gerações? Claro, nas algas. Será que nas briófitas também se reproduzem com uma alternância de gerações? Vamos acompanhar a animação. Tudo começa quando as plantas encontradas na natureza originam, em um determinado momento, umas estruturas bem diferentes. Quais estruturas são essas? Isto mesmo, são estruturas reprodutivas. Mas será que podemos dizer o tipo? Difícil, não é mesmo? Vamos observar um fragmento no microscópio. E agora, dá para dizer quem é? Muito bem, é o gametófito masculino. Observe a presença de umas estruturas escuras. Você sabe o que são? São os anterídeos. O que essas estruturas produzem? Não sabe? Então vamos descobrir. Então esse é o gametófito masculino e esse é o anterídeo. O que essa estrutura lembra? O gameta masculino? Isso mesmo. Note que o gameta masculino das briófitas é chamado de anterozoide, que é este, anterozoide. E também é flagelado. Então esse é o anterozoide, esse é o flagelo e essa é a célula. Anterozoide, flagelo e a célula. E o gametófito feminino? Onde está? Vamos voltar à planta e tentá-lo descobrir. Veja o gametófito feminino, que é este. É bem diferente do gametófito masculino. Notou que essas plantas são dioicas? Dioicas quer dizer espécie dioica é aquela que os sexos se encontram separados em indivíduos diferentes. Que estruturas reprodutivas o gametófito feminino produz? Vamos observar. Note as estruturas penduradas no gametófito feminino. Será que você descobriu o que são? Isso mesmo, é o arquegônio. Esse é o arquegônio, que protege a oosfera. Então, gametófito feminino, arquegônio e oosfera. Agora reflita, essas plantas estão na água? Então, como os gametas masculinos e femininos se encontram? O que acontece é que a natureza ajuda nesse processo. Uma gota de água, ao cair no gametófito masculino, é o suficiente para promover o encontro dos gametas. Acompanhe o malabarismo que o gameta masculino, que é este, faz para encontrar o seu par, o gameta feminino. Então, o gameta masculino vai de encontro ao gameta feminino. Veja como uma simples gota de água é capaz de promover a reprodução sexuada das briófitas. Vamos ver. Impulsionado por uma gota de água, o anterozoide gameta masculino nada e penetra o arquegônio, até encontrar a oosfera gameta feminino. Perceba, impulsionado por uma gota de água, o anterozoide gameta masculino nada e penetra o arquegônio, até encontrar a oosfera, que é o gameta feminino. Aí você sabe o que vai acontecer? Aí preste atenção, o arquegônio e a oosfera. Nesse encontro, uma célula diploide origina-se um zigoto, que é este. Mas será que o ciclo reprodutivo termina aqui? Pense nas outras reproduções. Lembra que todo zigoto diploide se desenvolve em uma segunda geração reprodutiva? O zigoto. Observe a imagem acima. Foi isso que você pensou? O zigoto dá origem a um esporófito e cresce preso ao gametófito feminino. Se você pensou que as células diploides sofrem meiose é uma divisão celular que reduz o número de cromossomos pela metade. Por esse processo, são formados gametas e esporos. Então, sofrendo meiose para produzir os esporos. Os esporos é um termo utilizado para designar as unidades de dispersão das plantas formadas por via assexual,
como os que formam por meiose nos esporângios dos musgos e samambaias. Então, os esporos estão no caminho certo. Então, vamos observar a animação para ver o que acontece com os esporos, que são esses. Os esporos, ao ser eliminados, germinam, originando um protonema. E o que é isso? É uma nova planta. Vamos ver a germinação dos esporos. Vamos ver se você entendeu o ciclo reprodutivo das briófitas. Agora vamos representar o ciclo reprodutivo das briófitas através de um álbum de fotografia. E qual é o gametófito masculino? É este, gametófito masculino. E o gametófito feminino? É este, gametófito feminino. O anterozoide é este, o anterozoide. E o arquegônio e osfera? Arquegônio e osfera. O embrião diploide. O esporófito. E os esporos, que é haploide. E o protonema. Aí perceba o ciclo. Esse é o gametófito masculino, gametófito feminino, o anterozoide, a oosfera, os esporos, esporófito, o embrião e protonema. Reprodução das pteridófitas. Você lembra quem são as pteridófitas? Então vamos ajudá-lo a relembrar. Veja as imagens acima. Reparou a grande variedade? Todas são exemplos de samambaias. Você sabia que as avencas também são pteridófitas? Essas pteridófitas carregam a fama de espantar mal-olhado. Algumas variedades são usadas até na medicina popular, mas as avencas são conhecidas principalmente como planta ornamental. Mas não só as samambaias e avencas que constituem as pteridófitas. Você conhece a planta da imagem? É o equisetu, conhecido popularmente como cavalinha. Esse nome esquisito é de origem latina, equi, cavalo, e cetum, cauda, pela semelhança com o rabo de cavalo. Não podemos esquecer do licopódios, ou pinheirinhos, mas não os confunda com os verdadeiros pinheiros, que são os gimnospermas. Essa pteridófita também é muito utilizada na medicina popular, com propriedades antibacteriana, diurética e sedativa. Não podemos esquecer do Psilotum, o único representante do grupo dos trópicos. Será que agora deu para relembrar quem são as pteridófitas? As pteridófitas, que são estas, assim como as briófitas, que são essas, também são plantas terrestres. Você sabe dizer o que caracteriza briófitas e pteridófitas? Cutícula, presença de tecidos vasculares. Pteridófitas, parede celular de certas partes de vegetal lignificada. Pteridófitas, células especializadas em conduzir água e nutrientes. Briófitas, presença de estômatos. Pteridófitas, poros que permitem as trocas gasosas. Briófitas. Então, as características das pteridófitas é a presença de tecido vascular, parede celular de certas partes de vegetal lignificada e a presença de estômatos. E nas briófitas é a cutícula, células especializadas em conduzir água e nutrientes e poros que permitem as trocas gasosas. Agora que você já sabe quais são algumas das características que diferenciam briófitas e pteridófitas, que tal conhecer como as pteridófitas se reproduzem? Observe bem a imagem. Você sente falta de alguma estrutura comum nas plantas? Sente falta das flores? Isso mesmo, as pteridófitas não possuem flores. Lembra que as pteridófitas são criptógamos? Criptógamos são plantas que possuem estruturas reprodutivas microscópicas. Se as pteridófitas não possuem flores, então, de que maneira se reproduzem? Vamos começar observando uma samambaia.
ou uma vem. Você pode tê-las no jardim ou ornamentando sua casa. Observe como essas plantas são formadas basicamente por folhas. Segure uma das folhas e observe o lado inferior. Você percebe uns pontinhos mais escuros. São os soros. Você sabe o que são soros? Então, colete um pouco desse pozinho com um pincel e monte uma lâmina e observe no microscópio. Você vai descobrir o que são os soros. Pois bem, os soros nada mais são do que um conjunto de esporângios. Vamos verificar com mais detalhes. Note que no interior do esporângio existem vários grãos. O que são? Vamos verificar mais de perto. Lembre-se que é dentro desse esporângio que ocorre a meiose, que é a divisão celular reducional. Então, após a meiose, formam-se os esporos, que são haploides. E agora, o que será que vai acontecer com esses esporos? Pense, os esporos formam aquele pozinho marrom na parte de baixo das folhas das samambaias. Se você pensou que os esporos são levados pelo vento, é isso mesmo. Agora veja o que acontece. Ao germinar, o esporo dá origem a uma plantinha de poucos milímetros em forma de coração, o prótalo, que é esse. A que fase do ciclo reprodutivo o prótalo pertence? Note a diferença do tamanho que existe entre o prótalo e a folha de samambaia. O prótalo é microscópico, quem sabe é um indício que vai ajudar a sua descoberta. Quer outra dica? O prótalo é uma planta sexuada, monóica, produtora de gametas. Você sabe o que significa a palavra monóico? Monóico é do grego oikos, que significa casa. Uma espécie monóica é aquela que cada indivíduo apresenta órgãos sexuais dos dois sexos, como na maior parte das plantas. Então, o prótalo corresponde ao gametófito, concorda? Vamos ver onde estão os gametas. Os anterídeos, que são esses, são os gametófitos masculinos. Neles são produzidos os anterozoides, que são flagelados. O que será que o gametófito feminino, que é chamado de arquegônio, produz? É uma única oosfera, grande e imóvel, lembra? Agora pense, qual será o passo seguinte? A fecundação, é claro. Então, esse é o anterídeo, esse é o anterozoide, esse é o arquegônio e esse é a oosfera. Acompanhe a animação. O anterídeo libera anterozoides na água. Os anterídeos flagelados nadam até a oosfera. Um deles fecunda a oosfera. E o que se origina dessa fecundação? É um zigoto diploide. Acompanhe o desenvolvimento do zigoto e veja o que acontece. O zigoto se desenvolve em embrião, dando origem a uma nova samambaia, um novo esporófito. Então, esse é o gametófito e esse é o esporófito. Chegando ao final do ciclo reprodutivo das pteridófitas, você notou que aqui também ocorre uma alternância de gerações? Você notou a grande diferença? O gametófito é microscópico e o esporófito, que é este, é macroscópico. Então, o gametófito é microscópio e o esporófito é macroscópico. Agora perceba o ciclo. Existe o esporófito maduro, que é macroscópico, os soros, que se transformam em esporângio, em que se transforma em prótalo, e os gametófitos, que possui o gameta masculino e feminino, que transforma um esporófito jovem. Resumo. Acabamos de ver que a reprodução das briófitas e das pteridófitas ocorre ainda por meio da água. O ciclo de vida das briófitas e pteridófitas apresentam heteromórfica de gerações e de fases. Vimos que nas briófitas o gametófito é a fase dominante e o esporófito depende dele. Nas pteridófitas, o esporófito é a fase dominante e o gametófito é de vida livre. Existem semelhanças e diferenças entre as briófitas e as algas verdes. O esporófito será sempre a fase dominante em todas as plantas da escala vegetal, a partir das samambaias, avencas, pinheirinhos e
cavinhas. A redução da fase gametófita persistirá em todas as plantas daqui em diante.